Agora vamos ver as coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas são coordenadas no espaço. Esse nome de cilíndricas é porque nós podemos representar todo ponto em coordenadas cilíndricas como pertencentes a um cilindro, onde a base dele, vamos chamar de pelinha, a projeção dele no plano, ele tem coordenadas r θ, que são as coordenadas polares. E depois no espaço eu só preciso da altura z. Então eu desloco o pelinha r θ, que está em coordenadas polares, verticalmente, para cima ou para baixo, conforme o valor de z seja positivo para cima ou negativo para baixo. Vejamos o exemplo do ponto P, 2, π4 e 3. R é 2, θ é π4, z é 3. O pelinha, que é só a parte do plano, 2 e π4, este ponto está sobre uma circunferência de raio 2 com centro na origem e forma um ângulo de 45 graus do eixo X até aquela medida que é a distância do ponto ao polo. A gente encontra a primeira localização do pelinha. Nós podemos fazer de duas maneiras. A maneira mais simples é desenhar uma circunferência de raio 2 e marca o ângulo de 45 graus do eixo X no sentido anti-horário, que é o sentido positivo do ciclo, 45 graus. Tu tens o pelinha, que é a projeção do ponto P no plano. Como o Z é positivo de 3 unidades, tu sobe 3 unidades. Então, o ponto P no espaço vai ser o ponto 2, π4 e 3. Das relações do ponto P em coordenadas cilíndricas com o ponto P em coordenadas cartesianas, de rθz para xyz, nós temos a base rθ, que são as coordenadas polares. Então, x é o r cosseno θ e o y é r seno θ. E o z é o mesmo em coordenadas cilíndricas e coordenadas cartesianas. Vale a relação de que x² mais y² é igual ao r². E o jacobiano da transformação, se vocês calcularem o determinante, vai dar o mesmo R de coordenadas polares. Vamos ver um exemplo de cálculo de volume utilizando coordenadas cilíndricas. Aqui nós temos o volume do sólido limitado por um paraboloide, z igual a 4, menos x² menos y² e o plano z igual a 0. O paraboloide z igual a 4 menos x² menos y² é aquele paraboloide que parece uma antena parabólica voltada para baixo. Ele está deslocado no z 4 unidades. E ele vai interceptar o plano z igual a 0. A gente sempre tem que analisar os pontos de interseção. Então, a gente iguala as duas equações e vai encontrar 4 igual a x² mais y², que é uma circunferência de raio 2, com centro na origem. A representação geométrica deste sólido vai ser, então, esta figura ao lado, que é um paraboloide. O paraboloide, por si só, ele é infinito, neste caso, infinito para baixo, mas ele está intersectado por z igual a 0. Então, eu tenho o volume interno àquela superfície, que a gente vai chamar de E. Então, a gente quer o volume acima do z igual a 0 e abaixo daquele paraboloide. Como a interseção entre essas duas superfícies gerou uma circunferência de raio 2 centrada na origem, então a gente pensa em utilizar as coordenadas polares no plano, porque eu tenho uma circunferência e um ponto sobre uma circunferência, eu posso encontrá-lo, localizá-lo conhecendo o ângulo e conhecendo a medida do raio, e nós temos isso. E como tem a altura z, coordenadas cilíndricas, porque as coordenadas polares a gente usa só quando é uma curva plana. O volume de um sólido é dado em integral tripla. A integral sobre uma superfície é dv, isso vai dar o volume, ok? Onde nas três integrais eu tenho que colocar os limites de integração, x, y, z, ou neste caso, r, θ e z. Como é uma circunferência completa, a base, no z igual a 0, a gente tem de 0 a 2π, o limite de integração do θ. E de 0 a 2, os limites de integração do r, que é o nosso raio. E o z varia de 0, porque a superfície que está abaixo é o plano, z igual a 0, e acima eu tenho o paraboloide.
Então, o meu z varia de 0 até aquele 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que a gente não pode esquecer que em coordenadas polares e cilíndricas, x ao quadrado mais y ao quadrado é o nosso r ao quadrado. Portanto, o limite superior da terceira integral, a mais interna, é 4 menos r ao quadrado. Agora é resolver a integral. Então, uma integral tripla, de 0 a 2π, de 0 a 2, e nós vamos integrar primeiro em z. Então, r dz, o r é constante. Então, a integral de dz é z, por isso que fica rz, e o z substituído nos limites de integração de 0 a 4 menos r ao quadrado. Então, a integral de 0 a 2π, de 0 a 2, é r, e aí eu vou substituir o z nos seus limites de integração. Fazendo as continhas, a gente fica com uma integral dupla de 0 a 2π, de 0 a 2, de 4r menos r ao cubo, dr dθ. É uma função polinomial de potências de r. Como é que integra? De 0 a 2π, aumenta uma unidade de potência e divide por essa potência aumentada. Então, 4r ao quadrado sobre 2, menos r na 4 sobre 4, calculado de 0 a 2. Integral de 0 a 2π, de 8 menos 4 dθ, resultando num volume de 8π unidades de volume.